Salve Maria Santíssima, guerreiros da Imaculada! Que bom estar novamente aqui em comunhão com vocês. Que nós possamos iniciar então esse dia de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, na verdade hoje eu gostaria de pedir licença para vocês para que eu possa prestar uma homenagem. Na verdade para duas pessoas muito queridas na minha vida. A primeira para o meu avô, Orlando, e para minha tia, Dorilda, carinhosamente chamada por nós de Dude. O meu avô, ele faleceu no dia 19 de dezembro de 2020 e a minha tia Dorilda no dia 29 de dezembro de 2020, 10 dias depois. Eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de dezembro, uma quarta-feira, basicamente fazem algumas horas que nós chegamos do velório. E foram dois baques muito grandes para a família, né? A perca dessas duas pessoas, principalmente para minha avó, né? Perdeu o marido, 51 anos de casado, e agora perdeu a irmã, também uma pessoa queridíssima. E os dois foram pessoas tementes a Deus que viveram, né? Nesses últimos tempos, uma vida muito entregue ao Senhor. E eu escolhi um versículo para que nós para que a gente possa meditar rapidamente, né, sobre a morte. Apocalipse 14, 13. Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, feliz os mortos, os que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Palavra do Senhor. Irmãos, viver a morte não é algo fácil, mas quando nós a vivemos em Cristo, o Senhor ele nos ajuda, nos dando um consolo que é inexplicável. Eu, particularmente, eu tinha um medo muito grande de quando chegasse esse momento da perca de um parente tão próximo como meu avô, né, que era um vô-pai para mim. Eu fiquei 6 anos morando aqui na casa dos meus avós com ele, então nós tínhamos uma relação muito boa, né? Eu amava ele, continuo amando, e creio muito nessa palavra de Apocalipse: felizes aqueles que morreram no Senhor, né? O meu avô, ele era evangélico, essa minha tia também, mas foram duas pessoas tementes a Deus. E, particularmente, contando uma coisa rápida para vocês, um pouco antes do meu avô falecer, eu pedi muito para Nossa Senhora para que ela me desse uma certeza da salvação dele, para que pudesse confortar o meu coração. E eu falei para ela assim, mãe, que o meu avô faleça, né, o dia que ele falecer, né, se for da vontade de Deus levá-lo agora, então que seja num dia seu, um dia mariano, para que eu tenha certeza absoluta de que a senhora veio buscá-lo. E o meu avô faleceu num sábado, dia mariano. Faleceu próximo das 9 horas da noite, né? Ele faleceu às 20h42, 20 horas e 42 minutos. E a partir ali das 6 horas, a igreja, no sábado, já começa a proclamar a liturgia do domingo. E naquele fim de semana, do dia 19, ou no caso, domingo, dia 20, o evangelho do dia era o evangelho da Anunciação. Então aquilo me alegrou muito o coração, porque enquanto a igreja no Brasil inteiro ela estava anunciando o nascimento de Cristo para a humanidade, a vinda do Messias e do Salvador para a humanidade, o meu avô, ele estava nascendo para o céu, ele estava vivendo a Páscoa dele. E foi algo maravilhoso, tanto meu avô quanto essa minha tia, que os dois tiveram uma Páscoa tranquila, onde os dois eles não sofreram. E a igreja sempre nos ensina, aprendam isso, a pedir, né, para que o Senhor nos livre da morte súbita. O que é a morte súbita? É aquela morte de repente, aquela morte do nada, que a pessoa está bem no momento e nos minutos seguintes passa mal e morre. Porque é uma morte muito difícil, uma morte muito dolorida, uma morte muito triste.
É uma morte que às vezes a própria pessoa não tem aquela preparação também de já ir se entregando, e a família também, ela não viveu aquela preparação. Graças a Deus o meu avô, ele ficou 22 dias internado, então nós vivemos esse momento da entrega e da preparação, e essa minha tia também, ela ficou uns 5 dias, se eu não me engano, internada, então essa minha tia foi assim um pouco mais rápido, né? Nos pegou de uma surpresa um pouco maior, mas o meu avô, nós nos preparamos bem. Irmãos, eu quero dizer algo. Eu tinha muito medo desse momento de perder alguém tão próximo, mas eu devo dizer uma coisa. Quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós que somos consagrados, tá? Não consagrados só na cadeia, mas consagrado aqui no coração. Quando nós nos entregamos de verdade a Nossa Senhora e vivemos a nossa santa escravidão. Irmãos, o quanto que Nossa Senhora foi e está sendo providencial, não só comigo, mas com a minha família. Porque tudo foi algo calmo, sereno. Nós sofremos, é óbvio. Teve momento de muita dor, muita angústia, sim. Mas Nossa Senhora, ela me pegou pela mão, pegou a minha família pela mão de uma maneira tão forte, tão linda e tão maravilhosa, que é uma alegria, né? Às vezes as pessoas assim perdem alguém e fica assim naquela tristeza, mas eu não. Parece que tem uma alegria que brota no meu coração, porque eu fiquei pensando assim, puxa, a vida inteira aqui nessa terra, lutando pelo céu, querendo o céu, buscando o céu. Então agora, né, poder ver ali, pensar no meu avô, que combateu o bom combate dele, ou na minha tia, que combateu o bom combate dela, porque os dois tiveram uma vida sofrida. Então esses dois guerreiros que combateram os seus bons combates, né, e com a graça de Deus que estão no céu, muito provavelmente, né, no purgatório, mas o purgatório já é o céu, então é uma alegria muito grande. Porque aonde eu quero estar um dia, né? Aonde eu quero estar, o meu avô já está lá, ele me precedeu. Ele já está vivendo ali no purgatório, mas naquela alegria de ver Deus face a face. Irmãos, é maravilhoso, é lindo. Nós olharmos para a morte como essa Páscoa para a vida definitiva. Aqui nesta terra tudo é passageiro e transitório. A palavra de Deus já diz que nós somos peregrinos aqui. Jesus, ele já dizia, na casa de meu Pai há muitas moradas. Queridos, que nesse 2020, que para minha família, especialmente nesse dezembro, está sendo muito difícil, porque nós perdemos um primo. Perdemos um primo, depois perdemos o meu avô, no mesmo dia uma outra tia minha, e agora 10 dias, hoje, 10 dias depois, uma outra tia. Então foram percas muito grandes para a família. Mas irmãos, eu queria dizer algo para vocês. Ser de Jesus é maravilhoso. Ser de Deus é lindo. É lindo porque o Senhor consola o nosso coração de uma maneira tão forte. O Senhor se faz tão presente na minha e na nossa vida, que é lindo de ver a manifestação de Deus sobre nós. Irmãos, nesse 2020 tão difícil, com essa pandemia, que 2021 nós possamos ter uma vida mais para Deus. Lembremos de que a vida acaba, de que a vida tem um fim. A minha avó falou para mim esses dias, Júlio, agora eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para Deus, porque agora eu vi que a morte vem. Irmãos, não esperemos a morte vir para que nós tomemos a resolução e a determinação de voltar para Deus, de ser de Deus. Sejamos de Deus na alegria, sejamos de Deus na dor, sejamos de Deus a toda hora e a todo momento, sejamos de Deus na saúde, na doença, na morte. Sejamos de Deus, porque Ele é maravilhoso. Que o Senhor possa nos abençoar, que a Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, a toda poderosa Rainha do céu e da terra, que nesse dia dela, 1 de janeiro, Santa Maria, Mãe de Deus, que ela nos cubra com o seu manto sagrado. Primeiro dia do ano civil. A igreja já abre, nesse primeiro dia do ano civil, com a Rainha do céu e da terra. Então que nós possamos fechar o 2021 da nossa vida com a Rainha do céu e da terra e viver com ela esses 360 e poucos dias, que agora não me recordo se é 65, 66. Que nós possamos viver com a Rainha do céu e da terra esse momento. Amém? Fiquem com Deus. Salve Maria!